Só um minuto. Isso, está gravando aqui. O slide está passando, beleza. Gente, primeiro, boa noite para vocês, tá? Prazer novamente estar aqui. A gente está conversando, né, sobre o desenho técnico. E nós vamos combinar o seguinte hoje. Na hora que você quiser falar, você vai manifestar, você pode abrir o microfone, tá? De repente, se você tiver alguma pergunta, alguma assim para fazer, eu sei que vocês estão usando o chat aí, mas não precisa ficar acanhado, não. O microfone, ele funciona direitinho. Parece que está todo mundo com som aí, né? Então, vocês podem abrir o microfone, falar, a gente conversa, e depois você desabilita ele para não congestionar. Então, nós vamos manter assim. Nós vamos deixar as câmeras de vocês, por enquanto, desabilitadas, né? E a gente vai trabalhar a nível de microfone. O slide já está na tela e eu estou no cantinho aí, tá bom? Então, vocês têm aí uma liberdade total para a gente debater aqui, conversar a respeito do assunto de hoje. Combinado? Ô, Dilson. Oi. Edilson. Engraçado, não sei se é só para mim ou se para mais alguém. Eu não consigo ver os slides, eu só vejo você e os demais. É mesmo? Eu não sei se é só para mim. Eu também não estou conseguindo ver os slides, não. Não, gente. Nós podemos fazer o seguinte, eu posso tirar os slides aqui e tentar entrar de novo. Posso fazer isso? Será que não é que o pessoal está fora do Equipes, não? Na aba esquerda superior, porque tem lá chat, arquivos e equipes. Eles têm que entrar em equipes, né? Tem que estar em equipes. Vocês fizeram isso? Ingressar na reunião. Tem que entrar na reunião para você ver o material, né? É só, quem não está vendo, é Keidiane. Eu acho que eu também não estou, não. Pois é, mas qual que é o seu nome? Éder. O Éder? Eu vou sair aqui e vou entrar de novo. Espera aí. Entra em equipe, isso. Mas só que tem um problema maior comigo aqui, que não dá para ver as equipes. Ah, não? Não. Você está usando o quê? Celular ou computador? Eu tô com os dois aqui, mas não tá aparecendo. Mas eu tô assistindo pelo celular. A equipe fica lá no lado esquerdo, lá em cima, né? Tem uns bonequinhos lá assim, um íconezinho, uns bonequinhos. Tem que entrar lá. Talvez tenha que enviar o convite de novo. É Éder? Para mim deu na mesma, tá? Continua a mesma coisa. Deixa eu ver aqui, Éder Cristóvão. Isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o convite lá na aba de... Eu vou colocar... Deixa eu capturar o convite aqui, peraí. Só um minutinho. Gente, nós vamos... deixa eu ver aqui. Copiado. Deixa eu ver o chat aqui. Você está vendo o chat aí, Éder? O chat você está vendo, né? Não. O chat não? Não, tá aparecendo. E agora? Esse é o link da reunião, também não. Não. Deixa eu colocar aqui lá na frente, deixa eu ver aqui, atividade. Eu vou colocar lá em atividade, tá? Uhum. Aí, o link está aí, ó. Já foi. Então, você teria que clicar nesse aí para você entrar na sala, né? E aí, sim, você vai conseguir acessar aqui. Vamos fazer o seguinte também, outra possibilidade, se você não conseguir ver o slide, como a gente tem que começar a aula, né? Essa aula vai estar gravada, né? Aí depois você pode assistir ela de novo, lá no Siga. Aí você vai... Eu vou editar ela lá, tá bom? Aliás, eu vou postar, né? Essa sala. Tá bom, gente?
Presta atenção na minha fala, então. Dando início, então, vamos lá. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, você ser sincero comigo, vocês assistiram todas as aulas assíncronas que estão disponíveis lá no blog? Sim ou não, gente? Tem alguém que não assistiu? Eu assisti. Tá. São quantas aulas que tem lá? Quem lembra aí? Tem a da apresentação. Né? Aula inaugural, né? É inaugural, aí tem uma breve história, né, do desenho, aí depois a estrutura do desenho, e a outra eu esqueci o que é, mas não estou conseguindo lembrar na ordem do nome, não. Introdução ao desenho técnico. Isso aí. Aí tem duas partes, tem parte 1 e parte 2. Isso, parte 1 e parte 2. Uma coisa também até queria te perguntar a respeito do trabalho lá que você passou. Ah, sim, né? Eu vou comentar hoje. Ah, tá, então tá bom. Isso faz parte, faz parte da nossa conversa aqui. Então, gente, eu queria saber de vocês, então, se vocês acessaram, porque aí o bate-papo nosso aqui vai ficar melhor, né? Porque aí vocês já estão mais ou menos inteirados, né? Eu estava até conversando com o Lécio entrou um pouco antes, eu disse a ele, olha, esse sistema de aula síncrona e assíncrona, vocês vão ter que ser muito disciplinados nisso, porque o que vai acontecer? Vai haver o que a gente chama de inversão da sala de aula. O que é inversão? Vai ter material, por exemplo, que você vai ter que estudar ele primeiro, para depois a gente conversar sobre ele. Então, é o que vai acontecer hoje. Quer dizer, vocês já foram lá, né, já assistiram lá 3 aulas assíncronas, né? É como se fosse eu mesmo, né, ministrando essa aula para vocês. E agora a gente volta aqui na síncrona para a gente conversar sobre aqueles temas lá. Qual que é a vantagem disso aí? A vantagem é que você já está, de certa forma, pelo menos sabendo, né, do assunto, né? Então, por exemplo, ó, observa aí, por favor. Aquela aula que eu estou chamando de aula inaugural, que está lá na plataforma, lá no blog, não é isso? Vocês devem lembrar lá que está escrito dessa forma aí, ó, abordagem do desenho técnico na engenharia. Então, quem assistiu já está mais ou menos por dentro. O que realmente, qual que é a essência dessa aula? Quando eu falo de abordagem, o que eu estou querendo dizer, gente? Porque, veja bem, deixa eu só contar uma historinha rápida para vocês. Quando não sei se vocês já fizeram curso técnico, né? Eu acredito que deve ter algum aluno aí que fez curso técnico, e depois ele vai fazer a engenharia. Então, quem tem essa experiência de fazer o curso técnico, e no curso técnico ele cursa a disciplina de desenho técnico, e depois ele vai para a engenharia, ele vai perceber que existe uma pequena diferença na abordagem, né? Então, estou querendo dizer para vocês o seguinte, normalmente, lá no curso técnico, a gente tem uma abordagem mais a nível de conteúdo mesmo, né? Então, a gente ensina o aluno a desenhar de fato, né? A gente imagina, por exemplo, que no futuro ele possa, de repente, exercer, né, uma atividade dentro da empresa muito voltada à parte prática do desenho. Então, ali a gente foca muito na questão, muitas vezes, da instrumentação manual e até mesmo, né, no desenho assistido, né, por computador. Às vezes o curso ele tem os dois lados, né, trabalhar tanto o desenho instrumentado manual e o desenho assistido por computador. Então a gente foca muito na questão da prática. Então, quando esse aluno do curso técnico vai para o curso superior, ele sente uma pequena diferença, porque lá no curso superior a gente já não vai focar tanto a prática de execução do desenho. Vocês estão entendendo? E aí a gente cai num outro campo que é mais voltado para a questão da análise do desenho, da interpretação, entendeu? Então a gente já vai para um outro lado. Inclusive isso que eu estou dizendo, nessa questão da abordagem do desenho, isso é tema, né, de discussão entre as escolas de engenharia, né, aqui no Brasil, né? Inclusive já teve vários congressos, né, trabalhando essa questão. E dentro desse conceito da abordagem, entra uma outra
uma outra coisa muito importante que a gente chama de prática pedagógica. O que é isso? É como que as escolas, né, os cursos superiores de graduação, devem tratar realmente o ensino de desenho técnico para aquele aluno que vai se tornar um engenheiro. Quer dizer, aí a gente entra, né, numa situação assim de começar a pensar, olha, qual é a importância do desenho técnico para o engenheiro ou para o profissional da engenharia? E aí vocês vão perceber o seguinte, que a nível de abordagem vai diferenciar um pouco daquele profissional que é mais a nível operacional. Eu estou querendo resumir a história dizendo para vocês o seguinte, uma coisa é você aprender a desenhar. Logicamente, é a prática cotidiana daquela pessoa que vai se tornar um desenhista, né? De repente até um projetista. E esse profissional, ele pode ser um profissional de nível técnico. Ele não precisa ser necessariamente um engenheiro para se tornar um projetista ou um desenhista, né? Ou trabalhar em áreas, né, assim, relacionadas ao desenho dentro da empresa. Agora, quando você vai tratar a questão do engenheiro, aí você já percebe que o engenheiro ele já tem, ele lida com o desenho num outro patamar, né? Ele pode até acontecer de um engenheiro se tornar um desenhista, mas isso é muito pouco provável. Então ele vai entrar num outro campo, né? Quer dizer, vai ter uma outra visão, e aí é isso que a gente vai discutir aqui. Então veja bem, quando eu falo de abordagem do desenho, para o engenheiro é muito mais importante ele desenvolver a capacidade dele de interpretação, né? Porque ele vai lidar diretamente, né, com a execução dos projetos, né? De repente vai ter lá uma equipe, né, de trabalho, né? Ele coordenando essa equipe. Então ele entra muitas vezes na função de gestor, né, de coordenar uma execução de um projeto, ou mesmo em todas as etapas que o projeto tem, né? Que pega desde a parte da concepção, né, que vem lá do campo das ideias, a concepção, né? Depois entra na fase de preparação mesmo dos projetos e da concretização dele, né, que seria a execução, né, a construção, né, do produto lá, a fabricação, etc. Então, o engenheiro, ele cai numa situação assim, mais generalista, mas, veja bem, mesmo caindo numa questão generalista, e que às vezes cai até no campo administrativo e de gestão, mas isso não vai tirar dele a necessidade dele entender desenho, né? E aí eu entro, né, aqui eu coloco para vocês o seguinte, que ele vai precisar ter um certo domínio disso aí, né, principalmente da parte de normalização. Quando você fala de interpretar desenho, você não consegue interpretar desenho técnico sem conhecer as normas, né? As várias normas que nós temos. Vocês estão me entendendo, gente? Posso passar? Alô? Ok. Tá. Então, eu já conversei mais ou menos essas coisas com os alunos que estavam comigo lá em fevereiro. A gente já bateu esse papo lá na sala de aula, mas para os alunos novatos que estão aí agora, então é importante entender o seguinte, que mais importante para o engenheiro saber desenhar é saber o quê? Interpretar e conhecer todo esse processo de normalização que envolve o desenho. Uma outra coisa importante que vai permear, né, a função do engenheiro, né, no que diz respeito ao desenho técnico, é com relação ao desenvolvimento e apresentação de boas ideias, né, os resultados que você vai precisar buscar e as soluções. Porque, se você for pensar bem, a função do engenheiro, né, ela cai muito dentro desse campo, né, da busca de soluções, né, resolução de problemas, trazer alternativa, né? Então, o desenho tem muito isso, né? Todo projeto, ele nasce de uma necessidade. Então, você pode pensar em qualquer tipo de produto que vá de repente, passar a existir de alguma forma, ele surge a partir de uma necessidade. Então, aí entra o campo das ideias, onde você vai conversar, discutir com a equipe, ver as concepções, as possibilidades. Existe uma questão que se discute também lá, que a gente fala muito em termos de viabilidade, tanto viabilidade econômica, viabilidade técnica, em termos assim, de
desenvolver ou não o produto, né? E aí tudo isso com foco nas soluções e nos resultados, né? A empresa hoje, se você cai dentro do campo industrial hoje, que é o nosso ambiente, né, vamos dizer assim, você vai ver que a todo momento a gente vai ter que lidar com essas questões, né? Se você vai fazer, por exemplo, uma programação de uma manutenção do equipamento, o projeto está ali. Se você vai fabricar, o projeto está ali. Se você vai acompanhar, né, a produção, o projeto está ali. Se você vai desenvolver o produto, o projeto faz parte. E o engenheiro, ele está ali, né, participando de todo esse contexto, seja qual área for. Ou seja, na área de produção, seja na área administrativa. Ele mesmo, né, como até mesmo fazendo parte da equipe de desenvolvimento, né? Outra questão importante, né, para a gente poder fechar essa primeira parte aí, inclusive lá no texto, né, quando fala da abordagem do desenho técnico na engenharia, a gente foca muito na questão mesmo da elaboração e da compreensão e execução desses projetos. Então, é isso que eu estou falando para vocês, né? Eu lembro, né, assim, falando um pouquinho de mim, eu fiz curso técnico no final da década de 70, no início da década de 80, e eu lembro, na época, como que era o curso técnico. Quer dizer, eu fiz praticamente 3 anos de desenho no curso técnico. Quando eu fui estudar engenharia, naquela época, aí já no início da década de 80, eu já cheguei lá no curso de engenharia com muito mais domínio, né, dessa área de desenho técnico do que os meus colegas que estavam iniciando o curso naquela época. Muitos deles, inclusive, nem tinham estudado desenho na vida, né? Então, a bagagem, né, que a gente leva é muito grande. Agora, isso não impede também de nós aqui, né, dentro do nosso curso, a gente avançar nessa questão. Então eu estou deixando claro para vocês o seguinte, para resumir, né, muito mais importante do que desenhar de fato é você ter essa visão a nível de interpretação, entender o desenho como linguagem, né, de comunicação, a linguagem gráfica, né? E o desenho, a gente vai ver isso dentro do curso, ele é um meio, né, digamos assim, de promover toda essa forma de comunicação. Então, você pode comunicar de forma oral ou escrita, mas nada mais, assim, efetivo do que você se comunicar de forma gráfica. Aí sim, porque de forma gráfica você leva para dentro, né, do contexto da comunicação todo o processo de normalização, né, todos aqueles sinais, aqueles símbolos, as convenções que são determinadas pelas normas, tá bom? Então, mais algumas questões com relação à abordagem do desenho. Eu poderia citar também com relação ao desenvolvimento do raciocínio. Se você acha que é só as disciplinas de cálculo que desenvolvem o raciocínio, né, Olésio? Você está falando de abstração aí, né? Então, o desenho técnico também, é verdade. Ele promove isso, né, esse desenvolvimento desse raciocínio. Tem uma outra questão que a gente fala muito lá sobre o senso de rigor geométrico, né? O que é isso? Isso começa a fazer parte do nosso interior. Quer dizer, normalmente o engenheiro, é requerido, né, para o engenheiro essa questão da rigorosidade, aquela questão de seguir métodos, de seguir processo, porque a norma ela tem essa questão de padronizar, né? Quer dizer, a norma chega para regularizar processo, para definir procedimentos, e a gente vai vivendo isso aí, né, no dia a dia da gente, até mesmo lá, enquanto profissional dentro da empresa, e a gente vai se tornar um cara, assim, bem sensível, né, a essas questões do rigor. Né? Então, tanto rigor, né, quando eu falo de rigor em todo sentido, não só rigor dimensional, mas rigor em termos de qualidade, né, assim, a personalidade da gente, enquanto profissional, também muda, né, a gente passa a ser um sujeito, assim, mais detalhista, né, e isso é muito importante. Isso não é uma coisa, assim, digamos assim, ruim, não. Isso vai, com o tempo, né, o profissional dessa área, ele vai sentindo que ele vai melhorando, né, ele vai se disciplinando também. E como eu disse aqui, olha,
o aspecto da organização também, tanto dele, pessoal, quanto também em relação às atividades que ele desenvolve, essa organização também avança. Então, eu costumo dizer para os meus alunos de desenho o seguinte, que vocês entram, muitas vezes, né, agitados, né, meio assim, tal, e o desenho vai consertando o nosso bom senso, o desenho vai ajustando a nossa forma de pensar as coisas, então vai criando, né, uma mentalidade, né, assim, uma coisa muito bacana, né, e esse autocontrole também, sabe, esse equilíbrio que a gente precisa ter, isso começa a fazer parte da nossa natureza. Então eu queria estar falando isso para vocês, né, assim, dando, né, essa deixa, que são competências, né, que a gente vai conseguir formar também aqui, na nossa disciplina. Tá ok, gente? A aula 1, aquela outra aula, que, né, não sei se vocês assistiram, acredito que sim, que fala a respeito de um breve histórico do desenho. A Keidiane falou que assistiu, né? Né, Keide? Então, o histórico do desenho... Hoje de tarde. Pois é. Você viu lá, então, que a gente fez uma linha histórica. Eu coloquei essa telinha aí agora para lembrar vocês como que foi, como que eu trabalhei a questão da estruturação daquela aula síncrona, pegando desde a pré-história, vocês viram lá do período paleolítico, né? Passa pelo neolítico, depois entra na Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna. Gente, é muito interessante você estudar a história do desenho e você ver como que a humanidade avançou e como que o desenho fez parte da história da humanidade ao longo do tempo. Se você parar para pensar, uma pessoa, né, qualquer pessoa assim, né, pensa numa criança, por exemplo. Uma criança, ela desenha primeiro para depois aprender a escrever. Vocês já observaram isso? Muitas vezes ela tem assim, esse desenvolvimento, né, do entorno dela, né? Primeiro ela conhece ela mesma, depois ela começa a conhecer o meio que ela vive, ela começa a observar as coisas, e aí ela começa a ter necessidade de reproduzir. Se você entrega um lápis para ela, um papelzinho lá, uma borrachinha, de repente ela já produz algum tipo de, não vou dizer desenho de forma elaborada, mas ela já consegue se expressar. E ela só vai aprender a escrever de fato muito depois dela aprender a conversar. Então veja bem que o desenho surge antes, depois vem o desenvolvimento da linguagem oral e depois a linguagem escrita. E a partir daí ela começa a ter domínio das outras áreas do conhecimento. Com o homem pré-histórico, é interessante que aconteceu isso também. Então o homem lá no Paleolítico, ele desenhava primeiro, mas ele não tinha domínio de escrita. Ele não sabia o que era um número, mesmo porque não tinha isso, né? Mas ele ia lá na caverna, né? De repente, ele desenvolvia algum tipo de ferramenta manual lá, uma coisa bem rudimentar, ele ia lá e fazia. Ele representava aquilo que ele via, que era o resultado daquilo que fazia parte do cotidiano dele. Às vezes, uma figura de um animal, de uma forma bem, né, como eu disse, bem rudimentar, ou ele olhava, por exemplo, para a natureza e ele percebia alguma forma assim estranha ou diferente e ele sentia vontade de deixar registrado aquilo ali. Então essa é a essência do registro, né, de registrar as coisas que a gente vê, isso a gente não perdeu isso não. O ser humano carrega isso dentro dele, né? E outra coisa interessante também, que vocês devem ter assistido lá nesse vídeo, é a questão do divino, do sobrenatural. Então a gente vai perceber, né, essa visão mais mítica do homem, tanto do homem pré-histórico, como também depois, né, enquanto ele avança na questão histórica, né, lá na frente, no período neolítico. Aí o homem começa a entrar naquela parte lá que, quando os professores de história, né, ensinam para a gente, faz estudo da história antiga, o período da pedra lascada, da pedra polida, a idade dos metais, vocês devem lembrar disso. E aí a gente percebe uma evolução da humanidade, o homem já avança culturalmente, ele já começa a dominar, né, as ferramentas, um pouco antes ele teve lá, que a gente chama de domínio, né, do fogo, né? O fogo foi uma das primeiras tecnologias, né?
desenvolvida pelo homem. E depois vem as ferramentas. E com as ferramentas ele começa a construir, começa a fabricar coisas, aqueles primeiros artefatos, né? Nessas escavações que existem aí, né? O pessoal aí da área né, que faz essas escavações, os pesquisadores, eles encontram os artefatos antigos e a gente percebe, né, que isso já faz parte também da vida do homem lá daquele contexto. E é interessante que o desenho vai caminhando também. Existe uma outra coisa muito importante também com relação à expressão artística. Então, dessa questão, por exemplo, de querer representar aquilo que ele sente, quer dizer, uma coisa mais íntima, então a gente percebe, né, a evolução do mundo das artes, né? Então, quando eu falo de arte, eu não falo só de arte, de escrita ou de desenho, mas eu falo de todo tipo de arte, dança, música, né, teatro, etc. E a gente percebe que quando avança para dentro da Idade Média e a Idade, né, ali mais ou menos no finalzinho dela, um período muito rico, né, que foi o Renascimento na região da Europa, né? Então a gente vê lá a efervescência, né? Aí o homem já dominando as artes, né? As pinturas, as gravuras. Passa um período, né, mais adiante, entrando já na Idade Moderna. Então a gente percebe lá no finalzinho dela já a Revolução Industrial, provocando aí grandes avanços, né, principalmente na questão no processo industrial, né, nas manufaturas. E aí a gente vem, né, caminhando ao longo do tempo até a idade contemporânea. E aí sim, com os adventos das tecnologias, né, de todas elas, e mais agora, né, atualmente, né, então a gente percebe, né, nos dias atuais aí, nunca se evoluiu tanto, né, tecnologicamente quanto agora, de 50 anos para cá. Eu costumo até dizer para os meus alunos, né, a gente bate papo sobre isso, sobre a história do desenho, eu falo até das grandes guerras, sabe? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra, e as guerras que nós temos aí, né, essas guerras mais silenciosas, que todas elas, de certa forma, geram um impacto, tanto na questão cultural, política e econômica. E isso tem relação direta com o nosso modo de vida. Então, quem lê, né, toda essa história da humanidade e faz todo esse apanhado, né, fazendo essa linha histórica toda, percebe que o desenho também ele avançou. Né? Ele avançou e ele tem hoje, né, o seu grau de importância e ele está aí, né, em plena, digamos assim, em plena evolução. Tá ok, gente? Então, quem assistiu o vídeo, eu acredito que deve ter percebido isso aí. A outra aula, que é a aula 2, que foi também uma aula introdutória de desenho técnico, aí eu já avancei um pouco mais e falando para vocês a respeito dando um conceito mais técnico do desenho. Quer dizer, uma coisa é o desenho no sentido geral, né? Até lembro lá que eu mencionei, né, eu quis fazer uma diferenciação entre desenho artístico e desenho técnico. Então, estou querendo mostrar para vocês o seguinte, uma coisa é quando a gente fala de desenho no âmbito geral. Outra coisa é quando a gente caminha para desenvolver um conceito que a gente chama de desenho técnico. Então, quando a gente fala de desenho técnico, aí nós vamos pensar naquilo que a gente fala de sistematização. O que é isso? Então, nós vamos falar de sistematização, falar de normas, de procedimentos, né, de uma tentativa, né, de uma busca para definir conceitos normalizados que servem de sustentação para formar esse desenho técnico que nós temos hoje. Então, se você perguntar assim, mas como é que fica isso a nível de países? Então, a gente vai perceber o seguinte, que cada país tem a sua norma específica, que é a sua, né, as suas convenções, os seus símbolos. Mas uma coisa é certa, existe uma busca incessante de promover o que a gente chama de convergência. Né? Então, nós temos lá a ISO, né? Então, nós temos o órgão internacional que busca fazer essa conciliação normativa e isso atinge em cheio o desenho. Então, você vai pensar, por exemplo, no mundo que nós temos hoje, não é isso? Né?
nessa necessidade da gente estabelecer uma linguagem de comunicação, né, que seja acessível a todos, né? Como que os países vão se comunicar? Como que a gente vai, por exemplo, ter, né, essa comunicação global? Você produz, né, você fabrica, você precisa exportar, você precisa comprar, né? Então você tem que estabelecer comércio. Então já entra aí as implicações econômicas, né? Então é preciso definir o quê? Que a gente chama de normas, convenções, padrões, procedimentos que atendam a todo o contexto, né? Eu poderia dizer para vocês que nós não temos ainda uma universalização de toda essa questão dessas normas, mas nós temos convergências de tal forma que que os países eles conseguem conversar, né? Fazer essa conversa sem que haja muita diferença, né? É isso que eu chamo de convergência. Existe uma citação do Monteiro, que está aí na tela. Olha que interessante. O que ele coloca para nós? Não há, na linguagem escrita ou falada, uma capacidade de transmissão de informações tão rica e rigorosa como no desenho. No caso particular das informações, que tem a ver com os diversos ramos da engenharia, a forma mais clara de transmitir informação reside no desenho técnico. Se você pega um desenho hoje, um desenho, digamos, né, de acordo com uma norma alemã ou uma norma francesa, por exemplo, né, ou você segue alguma norma americana ou japonesa, o que for, você consegue ler esse desenho. Então, ali, né, todas aquelas informações ali estão expressas ali no projeto ou no desenho, como for. Então, mesmo você estando aqui, você consegue ler. Então, isso não depende de idioma. Isso não depende de dialeto, tipo de língua, nada a ver. O desenho, ele consegue, por si só, exprimir, né, ali, né, porque existe uma convenção, né, uma norma estabelecida ali que favorece isso. Então, dentro da empresa, por exemplo, você pode, de repente, deparar com desenhos que ainda não foram nacionalizados, né? Aí você pega lá, você compra um equipamento vem, o projeto vem junto, e você consegue ler, né, o desenho tranquilamente. Por quê? Porque essa convergência ela está em franco desenvolvimento. Tá ok, gente? Então tá aí, olha, a universalização é essa busca global, ou seja, criar uma forma de a gente conseguir convergir para os mesmos objetivos ali, tendo como se fosse uma linguagem única, né? E o desenho está muito avançado nessa área, tá? Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Tá tranquilo? Então o primeiro vídeo... Oi, pode falar. Sobre aquela questão do Google Sala de Aula, que o senhor postou para a gente, qual que vai ser a utilização daqui a plataforma? Eu vou falar daqui a pouco para vocês. Tá dentro da pauta nossa aqui, tá bom? Ok. Tá daqui bom. a pouquinho eu explico para vocês sobre isso. Uhum. Gente, eu posso avançar aqui? Posso? Então, olha, vamos pensar o desenho, então, dessa forma, tá? Como uma linguagem, né, técnica, uma linguagem gráfica, uma linguagem de comunicação, precedida de normas, de convenções, de padrões, de procedimentos, né? Tendo em vista o quê? A intercambiabilidade, né, entre os países e nessa visão de universalização. Não é assim que as coisas estão caminhando, tá certo? Inclusive, só ressaltando o seguinte, com as tecnologias atuais, principalmente com a parte de informática, né, e tal, isso avançou muito rapidamente. Eu lembro que, na minha época lá de engenharia, na década de 80, não tinha ainda nenhum programa nessa área de edição gráfica, né? Estava começando a falar do AutoCAD naquela época, aqueles primeiros programas, MicStation. Não se falava nada de SolidEdge, não tinha SolidWorks, nada disso, né? Mas já tinha, assim, um iniciozinho
Então, o desenho, naquela época, era muito concentrado mesmo nas pranchetas. Eu mesmo já cheguei até a trabalhar na época da empresa aqui, na época da Cesita, né? Eu trabalhava na área de projeto lá. Por coincidência, né? A gente tinha uma sala muito grande, tinha basicamente vários projetistas, desenhistas, basicamente 40 e tantas pessoas trabalhando. Eu lembro que depois, logo em seguida, como se fosse no estalo, aí começou a informatizar tudo, né? Aquelas pranchetas grandes, né? Foram reduzindo, mudou o instrumental todo. Veja bem, o desenho instrumentado ele ainda continua, mas o desenho assistido ele veio e ele somou. Então ali houve uma somatória, né, digamos assim, de recursos, né? Mas foi muito interessante essa evolução. Então eu, por exemplo, não sei se é o caso de vocês, né? Talvez quem tiver mais de 40 anos de idade aí vai entender o que eu estou falando. Mas quem nasceu agora na era digital, talvez, se quiser ver alguma coisa sobre isso, vai ter que visitar algum museu aí, ou, né, voltar na história do desenho para saber. Porque realmente, gente, evoluiu muito rápido. A década de 90, por exemplo, foi uma década assim que veio muita coisa nova, né? Principalmente depois, com o advento da internet, né? No início da década de 90, aí nós tivemos aí como se diz, o ápice, né? Desse processo interativo. Então, realmente, as coisas evoluíram muito rápido. Bom, eu queria falar com vocês agora, gente, sobre essa questão que o nosso colega aí abordou, que é a sala de aula do Classroom. Eu queria saber o seguinte, todos vocês já acessaram lá? Vocês receberam o convite? Quem ainda não acessou, manifesta aí, por favor. Eu estou vendo aqui, olha, eu tenho... Pode abrir o microfone e falar. Dentro da sala de aula, eu tenho aqui na engenharia, eu tenho 6 alunos, tá? Tem 6 alunos aqui que já aceitaram o convite. Quem não recebeu, eu vou dar um jeitinho de mandar o convite de novo, tá bom? Mas eu vou bater um papo com vocês sobre essa questão dessa sala de aula. Por que eu habilitei essa ferramenta aqui para o nosso curso? Vocês vão perceber depois que o desenho técnico ele é uma disciplina que tem algumas particularidades. É uma disciplina essencialmente prática. Então, eu fiquei pensando o seguinte, olha, como que a gente poderia fazer para melhorar o nosso processo de comunicação? Então, por exemplo, as aulas gravadas, né, aquelas aulas assíncronas, por exemplo, essas 3 aulas que vocês já assistiram, elas são assíncronas. Como que eu vou fazer para tirar a dúvida de vocês e acompanhar vocês durante o momento assíncrono? Então, basicamente, se a gente não tiver uma ferramenta de comunicação que eu possa acompanhar vocês durante uma semana, eu não vou conseguir, de repente, encontrar com vocês nesse período. Ou seja, nós vamos ficar encontrando aqui toda quinta-feira e durante a semana toda vocês vão ficar mais ou menos que órfãos, né? Sem eu poder dar essa assistência para vocês. Haja visto que o desenho, na hora que você estiver desenhando, né, estiver desenvolvendo sua prática, com certeza você vai precisar do meu apoio. Então, foi aí que eu tomei a liberdade de criar aquela ferramenta, habilitar, e vocês vão aceitar o convite lá, vocês vão ver que ela é muito prática, né? E o que a gente vai poder fazer lá dentro? Lá, a gente vai poder estabelecer o que a gente chama de fórum de discussão. Vocês estão entendendo? Então, nós vamos poder encontrar lá, discutir tópicos da matéria, criar discussão, debate, e dar suporte a vocês e apresentar soluções. Agora, o mais importante dessa sala de aula é que você não é só professor-aluno, vai ser aluno-aluno também. Então, se a gente dinamizar bastante essa sala de aula entre nós, e aquilo que eu falei para vocês, da gente conseguir trabalhar em equipe, então, dentro dessa sala de aula, que é o Class, né, da Google,
nós vamos conseguir estabelecer um fórum de discussões, um ajudando o outro, do jeitinho que eu falei com vocês lá atrás, no primeiro encontro nosso, na primeira aula inaugural. Então, gente, nós vamos precisar muito da comunicação. Porque não vai ser fácil a gente conseguir assistir aula síncrona, assistir aula assíncrona e depois fazer essa troca de informação de forma eficiente. Então, presta atenção. Você vai poder, inclusive, você pode ir lá no Play Store, você está vendo o celular, a imagem do celular aí, olha. Você vai lá no Play Store, procura lá o ícone do Classroom, e você instala o aplicativo no seu celular e automaticamente você já entra na sala. Então, você vai perguntar para mim assim, professor, mas como é que eu faço para cadastrar? Ora, eu já mandei o convite para você. Eu usei o mesmo endereço eletrônico que você utilizou para cadastrar no SIGA, né? Então, é o mesmo endereço que você está dentro do Teams. Então, vai ficar tudo assim, como se fosse interligado. E dentro dessa sala de aula, nós vamos ter mais capacidade de interagir. Eu estou colocando aí, olha, interatividade e acompanhamento. O que é isso? Nós vamos interagir e vamos ter condição de conversar mais sobre as questões que envolvem aí o desenho técnico. Então, só para resumir a história, gente, observa aí, por favor. Vocês estão vendo aí na tela, olha. Lá de cima aqui nós temos o SIGA, que é a plataforma principal. Todos os links vão lá para o SIGA. As aulas síncronas, né? Essa aula de hoje, por exemplo, está sendo gravada, a gente vai postar lá no SIGA. Lá no SIGA vai ficar as notas, vai ficar a frequência de vocês. Então, através do SIGA, mas também nós vamos ter o MS Teams para a gente fazer a aula síncrona aqui, na quinta-feira. E aí é onde entra o que eu falei com vocês do Classroom, para a gente melhorar a nossa comunicação. Então, a gente já tinha lá o e-mail e o WhatsApp a gente não tem, né? A gente não tem grupo de WhatsApp. Mas eu deixei o meu número no privado para vocês conversarem comigo. Agora, com a entrada da sala de aula do Google, a gente vai ter aí nosso espaço interativo, além do e-mail. Tá certo? E do outro lado aqui nós temos o Blogger, né, que vocês já estão utilizando. Nós vamos trabalhar com as ferramentas do Google Drive também, e o YouTube. Vai estar tudo interligado aqui dentro da mesma estrutura. O que vocês acham disso aí? Me dá um feedback aí, por favor. Beleza, professor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Tá, né? Então, gente, o que aconteceu aí na realidade? Ó, eu não estou dando mais serviço para vocês não, tá? Eu estou simplesmente arrumando um meio da gente conversar mais. Mas eu não vou ficar perturbando vocês durante a semana, não. Nós vamos jogar lá, né? Inclusive dá para colocar lá também as atividades, né? Além do blog, que o blog fica mais a nível de repositório, né? Mas lá no fórum é mais a nível de conversa, de bate-papo. Então é para a gente poder interagir melhor, tá certo? É por isso que está sendo proposto isso aí. Então eu vou pedir a vocês, né, para todos aqueles alunos que já estão, para vocês valorizarem esse espaço de fórum, né? Lá na sala de aula do Google, lá não aparece fórum, não. Lá está aparecendo mural, né? Parece que a palavra de ordem lá é mural, mas é a mesma coisa, é o fórum. Então, é para valorizar esse espaço e a gente fazer uso dele, tá bom? Deixa eu ver aqui. Parece que o slide caiu aí, né? Deixa eu voltar aqui. Eu continuo vendo o slide. Continua vendo? Estou vendo. Esse último slide que o senhor colocou aí.
Tá, eu vou substituir ele, porque caiu aqui para mim. Aí eu vou trocar ele aqui, mas é o mesmo, tá? É só para carregar de novo. Vou ver o primeiro slide agora. Tá aí, gente? Tá dando para ver? Eu vou avançar aqui, ó. Tudo aqui, né? Ó, vou chegar lá onde eu estava, ó. Vamos ver se vai dar certo. Tá travando aqui. Já passei daqui. Aqui também. Nós estamos aqui no slide... Deixa eu ver aqui. 19. 19, não é? É, agora o 20. É, o 20. O 20. Vamos avançar então. Ó, agora vai o 21. Tá aqui o 21. Tá vendo? É o 21 aí? Uhum. E aqui, isso. Slide 22. Agora vamos passar para o 23, que é a próxima fala minha. Vou falar para vocês agora sobre atividades de fixação, tá bom? Eu estou preocupado, assim, eu estava conversando com o Fred, né? Bater papo também com o Almir lá, que é colega da gente lá da coordenação, em relação à questão da capacidade de vocês de acompanhar a aula síncrona com a assíncrona, e na hora que a gente for colocar para vocês as atividades, vocês terem a capacidade de fazer as atividades. Então, no caso, por exemplo, a gente não vai poder, por exemplo, ficar esperando muito tempo para fazer atividade de fixação, senão vai acumular muita matéria. Principalmente agora, nessa parte inicial do desenho, que é mais teórica, né? De fundamentação. Então, aí, mas eu preciso deixar com vocês já 2 atividades para vocês fazerem, tá bom? E é isso que eu vou explicar agora. Aí vocês vão me dando um retorno aí, né? Acredito que vocês já têm condição de fazer, tá? Deixa eu ver, deixa eu passar o slide aqui. Travou aqui. Passou. Quem estava comigo no início do ano já deve ter feito esse trabalho, que é um trabalho que a gente chama de fichamento. Deixa eu voltar atrás aqui. Gente, qual o slide que está na tela aí? Do fichamento? Sim ou não? Me dá um retorno. Não, está na tela é o 24. 24. Como fazer fechamento. Como fazer fechamento. Isso. Eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre isso. O fichamento, ele é um documento técnico, tá? Quem estava comigo lá no início do ano já deve ter feito esse trabalho. Então, eu tô, como se diz, eu tô, né, colocando ele de novo aí, é o mesmo trabalho, tá? Então, para quem está entrando agora no curso, vai fazer esse trabalho também, é o mesmo trabalho, e eu estou deixando disponível lá no blog o roteiro. O que vocês vão fazer? Vocês vão acessar o blog, vocês podem acessar pelo Siga, tá? Se você for no Siga, você consegue chegar no blog. Ou se você vai direto pelo blog, você também chega lá. Então, lá no menu, tem um menuzinho lá, escrito aula, menu aula, vocês estão vendo aí, ó. Você clica nele, você vai abrir, e lá está escrito assim, olha, atividade 1. Então, você vai abrir a atividade 1, e lá tem um roteiro explicando para vocês, assim, como que você vai fazer esse fichamento. Obviamente, né, para você escrever um fichamento, você vai ter que ler um conteúdo, né? Que conteúdo é esse? Então, tem lá as apostilas, né? Em material didático, né? Nós temos lá as apostilas, e você vai abrir as apostilas que estão lá, e como você também já assistiu as 3 primeiras videoaulas assíncronas, vai também te ajudar
a elaborar esse documento. Eu falei para vocês que esse documento é normalizado. Então, eu deixei também dentro do roteiro o procedimento de como elaborar esse documento. Como que você vai mandar esse documento para mim corrigir? Você vai enviar por e-mail. Lá no roteiro está escrito, né, o procedimento de envio, tá? E aí, pessoal, se não me engano, são 2 pontos, deixa eu ver, são 2 pontos isso aí, tá? Estou dando 2 pontinhos aí, já é o primeiro trabalho de avaliação, valendo 2 pontos. Alguma dúvida? A gente pode... Vocês vão abrir o roteiro, vão analisar direitinho, ler, começar a desenvolver o trabalho. Quem já fez, dá uma olhada no roteiro também e verifica, né, se o trabalho que você fez está de acordo. Se você quiser fazer de novo, não tem problema. Tá bom? Então... Oi, Edilson. Pode falar. É isso que eu queria, essa dúvida que eu queria te perguntar antes. Por quê? Quando você passou da outra vez para a gente, você não especificou o modelo de... Porque tem o que você deu para a gente, é um modelo específico para fazer, que tem que colocar logo da universidade. Da outra vez você não pediu isso. Não coloquei o modelo, né? Porque não tem só esse modelo para fazer, né? Aí isso que eu queria saber. Nós que já fizemos, temos que pegar o nosso e enquadrar nesse modelo ou pode permanecer do jeito que estava? Mas eu lembro, Keidiane, que eu pedi para vocês fazer um fichamento de conteúdo. Um modelo de conteúdo. O de resumo é muito parecido com o de conteúdo. Eu lembro que eu coloquei isso no roteiro anterior. Eu só não entreguei para vocês um modelo padronizado igual eu fiz dessa vez. Mas eu lembro que eu pedi para fazer fichamento de conteúdo, não foi? Que você lê o material, tira as suas conclusões. Inclusive, nesse modelo de fichamento, você pode até fazer um comentário crítico, né? Eu não sei se vocês chegaram a fazer o comentário crítico, mas é possível fazer Deixa também. eu só confirmar, peraí. Desse modelo de fichamento é possível fazer a crítica também daquilo que você pesquisou, entendeu? Agora, eu vou falar o seguinte, se você perguntar para mim assim, o que vale? Vale o primeiro que você fez ou vale o agora? Eu vou deixar para você avaliar isso aí, né? Porque a minha dúvida aqui é só em questão, porque eu acho assim, olhar o meu e enquadrar nesse, porque esse está pedindo aqui para colocar logo da universidade, no outro não tinha pedido. É isso que eu estou falando. Você está falando de formatação. Formatação. Se você conseguir formatá-lo dessa forma aí, sem te dar muita mão de obra, tudo bem. Se não, você pode entregar o outro que eu vou corrigir também, tá bom? Okay. Mas eu não vou tirar ponto de você por causa disso, não. Eu vou corrigir. Do jeito que você entregar, eu vou corrigir. Agora, para os alunos que estão chegando agora, aí, gente, já que vocês vão ter que fazer, usa a metodologia que está lá, que é a metodologia de acordo com a BNT, entendeu? Que é o padrão lá para fichamento. Existem vários tipos de fichamento. Esse aí que eu estou pedindo é de conteúdo, né? Está escrito lá no roteiro, né? Aí vocês vão ver direitinho. E qualquer dúvida que tiver durante a semana aí, dentro lá da nossa sala de aula lá do Google, né? Vocês vão lá e vão debatendo lá, a gente vai conversando. Eu vou ajudando vocês, tá bom? Agora, só uma dica final aí sobre esse trabalho. Faz um negócio bacana, tá bom? Né? Capricha lá. Né? É só 2 pontinhos, mas dá um capricho lá. Gente, o segundo trabalho, esse aí eu acho que vocês não fizeram, não, tá? O pessoal que estava comigo não fez, não. Linha histórica do desenho técnico. O que eu estou querendo de vocês agora? Na realidade, você vai fazer essa busca dentro desse material que já foi apresentado para vocês, tanto as aulas assíncronas, como também as apostilas, e aí você vai criar o que a gente chama de linha histórica. Como é que funciona isso aí?
é uma forma gráfica e linear. É como se fosse um gráfico que vai temporizar os principais eventos que nós fomos observando ao longo da história até chegar aos dias atuais. Então, você vai começar lá no Paleolítico, né? Nos primórdios da civilização, identificando lá os principais eventos e subindo no tempo, né? Vindo, né, no tempo até os dias atuais. Então, é claro que você não vai ter que fazer uma linha histórica muito grande, quer dizer, são muitos eventos, mas você vai pegar aqueles eventos principais. E aí, para você fazer esse trabalho, tá, Keidiane? Aí eu já vou entregar para vocês uma ferramenta que você vai acessar lá, você entra lá no Google, né? E entra lá Eu e tem cheguei a entrar nela. essas duas plataformas aqui, ó. Eu gosto muito dessa primeira aí, ó, da Lucid. O que você vai fazer? Você vai criar uma conta gratuita lá. Eles dão a opção de você criar uma conta gratuita e libera para você fazer até três timeline. Você pode, gente, não é obrigatório fazer por essas plataformas aí não, tá? Né? Você pode fazer por outras, mas essa aí eu estou recomendando, né? E aí, o que você vai fazer? Você cria uma conta, entra nessa plataforma e você vai ter lá um menu com várias ferramentas e você vai conseguir mexer nessas ferramentas. É muito interativo, é fácil, tá? E você vai montando a sua timeline, tá? A timeline é a linha do tempo, né? Claro. E aí você vai criar esse documento e é interessante que como essa plataforma ela é online, você não precisa baixar programa, não. Ela já é na internet. Então, ela fica, né? O documento que você editou, ele fica hospedado nessa plataforma. E aí, o que você vai fazer? Você vai simplesmente gerar o link e enviar o link para mim por e-mail. Entendeu? Então, o que eu vou fazer com o link? Eu vou acessar, através do link, eu vou acessar o seu trabalho lá na plataforma. E aí eu vou ver o seu trabalho. Vocês entenderam, gente? Sim ou não? Sim. O roteiro... E outra coisa. Oi. Lá na descrição do trabalho, você falou que só se eu entendi mal, que seria em dupla? Isso? Tem como você dar o link para outra pessoa acessar e modificar? Tenho. Cria uma conta só, passa a senha para o outro lá, se não tiver problema, e vocês vão discutindo. Vocês vão criar um canal de discussão. Usa a sala de aula do Google lá para conversar, você e seu colega, né? Você escolhe um colega lá, e vocês vão discutindo. Eu estou colocando esse aí em dupla, justamente para começar a ajudar na questão da interação aí. Vocês aprenderem a conversar, né, de forma remota, para desenvolver trabalho online, né, de forma remota, em dupla. E aí o fórum de discussão é bacana, porque lá você pode conversar com seu colega. E não tem problema o seu outro colega que faz parte do outro grupo ver a sua conversa com o outro, não tem problema não. É o mesmo assunto. Então a gente vai, né, quebrando esses paradigmas aí, porque a tecnologia tem dessas coisas, né? E um vai ver na conversa do outro. Então, não tem problema não, faz parte, tá? Então, Keidiane, pessoal aí, ó, todo mundo, né? Acessa o roteiro, dá uma lida nele, qualquer dúvida a gente está às ordens. Aí vocês podem interagir também, eu posso participar lá no fórum. Lembrando que esse trabalho aí, gente, deixa eu ver aqui, esse aí é 3 pontos, não é? É 3 pontos. Então vamos lá, já tem 5 pontos aí, né? Sim ou não? 5 pontos, ó. Podemos avançar? Sim ou não, gente? Dá um retorno aí, ok? Sim. Ó, vou falar um pouquinho sobre os instrumentos e material básico para desenho. Essa parte do material, o que eu vou fazer aqui agora é bem rápido. Eu não vou ficar detalhando, né, item por item, não. Eu vou só falar, assim, de forma geral sobre o material de desenho e depois você vai lá no blog
ou através do Siga, você chega no blog, e você vai ter uma aula assíncrona. Eu vou pedir até para você assistir essa aula essa semana ainda. É uma aula mais ou menos lá de 20 e poucos minutos, e nessa aula eu vou explicar a respeito dos instrumentos. Aí eu vou falar detalhe por detalhe de como que deve ser o uso do instrumento, tá bom? Então, lembrando que a gente vai falar aqui primeiro do instrumento manual, né? Então, por exemplo, vamos lá. Vocês estão vendo aí na tela? O que nós temos aí? O esquadro, né? Ok? Vocês já compraram isso aí, não já, gente? Ó, o esquadro, o transferidor, tá? Esse modelo aí, ó, esse tamanho, tá vendo? Ó lá, 32 centímetros, ele atende. Eu estou deixando no cantinho direito da tela aí de vocês a marca, né? Essas duas marcas aí são as melhores que tem aí no mercado. Não compra esse quadro muito ruim, não, né? Adquire esses aí, ó, você vai ficar bem servido, tá bom? Tanto o transferidor quanto o esquadro, na mesma marca. A régua, a mesma coisa. O escalímetro, eu vou deixar como opcional, porque ele é um pouco mais caro. Agora, se você quiser investir, fica à vontade, tá? E a fita crepe para você usar no momento que for fixar a folha na mesa. Eu imagino que vocês já conseguiram aí na casa de vocês um lugarzinho para desenhar, né? A sua estação de trabalho aí, você já está pensando nisso. Uma mesinha, né? Uma cadeira. Tem que ter um pouquinho de tranquilidade também para poder desenvolver as atividades práticas, não é isso? Aí você já vai se organizando aí. Com relação à borracha, você já sabe, né? A borracha para desenho. O compasso, a gente está recomendando esse que está aí. Ele não é muito caro, né? Um valor assim razoável. E com relação ao lápis, eu já expliquei sobre o lápis lá na sala de aula, mas vale a pena comentar o seguinte. Basicamente, são dois lápis. Com grafite HB e o grafite 2B. Com o HB você vai desenhar e com o 2B você vai dar acabamento nas linhas de contorno, aquelas linhas mais visíveis do desenho, que tiver necessidade de ter uma tonalidade mais escura, aí você usa o grafite mais escuro, que é o 2B. Se você não quiser usar o lápis e quiser usar a lapiseira, aí você vai comprar o grafite de acordo, né, com essa especificação que está aí, ó, HB e 2B. E você pode escolher, né, o diâmetro, né, as minas com 0,5 milímetro ou 0,7 de milímetro, né? Aí fica a seu critério. Eu, particularmente, prefiro de 0,5 milímetro. E aí você pega uma lapiseira bacana, uma lapiseira boa, compra uns grafites bacanas, as caixinhas de grafite, como eu disse, né, com essa especificação, para você usar lá. E por último, gente, você vê que o material de desenho é bem simples, né? Aí aqui é o papel. Eu estou deixando aí a marca, né? Estou recomendando essa aí. Não estou obrigando ninguém a comprar essa marca, mas é um papel bacana, assim, ele é, né, a qualidade dele, né? A gramatura está ali, ó, 200, né? A especificação dele é o A4, padrão ABNT A4, 210 por 297. E eu queria lembrar vocês o seguinte, se você não quiser comprar o bloco de papel A4, né, na papelaria, você vai lá na minha página, no blog lá, e vai tem um menu escrito lá assim, material didático, né? Você entra lá e eu criei um formato A4 em formato eletrônico e deixei lá para você baixar. Então, se você quiser, por exemplo, baixar e tirar cópia, fica à vontade. Aí, né, fica tranquilo, tá? Você pode fazer isso também. É claro que nesse caso aí, a espessura do papel vai ser um pouco diferente. Você vai imprimir em papel A4 comum, né? Então vai dar um papel mais fininho. Esse daí que vem no bloco já é um papel que tem uma espessura um pouco maior. Já é mais apropriado. Mas aí eu deixo a critério de vocês, tá bom? Eu vou aceitar os dois. Alguma dúvida? Vamos passar aqui, olha. Pessoal, nós não vamos precisar agora de baixar e instalar o AutoCAD. Nós vamos fazer isso um pouquinho mais adiante.
mas eu gostaria de adiantar vocês de uma vez, porque vai depender do equipamento que vocês têm aí na casa de vocês. Eu queria saber o seguinte, tem algum aluno aí que não tem computador? Seja notebook ou desktop? Todos têm? Eu não tenho, não, mas a escola já vai me emprestar. Vou buscar amanhã. Ah, vocês já conversaram lá, né? Já. Façam isso, tá certo? Procura a coordenação lá. O Cefet está ciente da situação. Deixa eu falar para vocês. Vocês vão ter que buscar o que a gente chama de uma cópia, uma instalação para estudante. É isso mesmo. Aí você vai entrar na página. Deixa eu ver se tem aqui o. Vocês estão vendo essa página aí, olha? Digita lá no Google assim, ó, AutoCAD versão educacional. Você vai ser direcionado para a página da empresa Autodesk. A empresa Autodesk é que desenvolveu o AutoCAD, né? E lá você vai fazer um cadastro como aluno, vai pedir lá um login, tudo direitinho, tá? E você vai conseguir baixar no seu computador uma versão educacional para você usar. Combinado, gente? Se você quiser instalar também uma versão anterior, eu estou colocando aí, olha, acima de 2016. Tá? Nós estamos em 2020, né? De 2016 até 2020 mudou muita coisa, não. Então dá para você trabalhar normal. Eu, particularmente, eu uso aqui na minha casa aqui o 2019, entendeu? Mas eu faço atividade com 2016, com 2017, porque na realidade a interface ela é praticamente a mesma. Então a disposição dos ícones, as barras de ferramenta, os menus, são basicamente os mesmos. Então, pessoal, se você já quiser instalar e começar já a ambientar com a interface gráfica, beleza, parabéns. Eu vou dar parabéns para a sua iniciativa. Se você deixar um pouquinho mais para frente, não tem problema não. Porque logo em seguida, assim que a gente terminar o desenho instrumentado, a gente já vai dar continuidade no curso já dentro dessa parte aí, tá bom? Então, eu já estou adiantando isso aí para vocês e dizendo que existe essa possibilidade de você obter uma cópia, né, uma cópia para estudante, uma instalação para estudante, ok? Com relação à configuração das máquinas, não vai ter muito problema em relação a isso, não, né? Você vai ver lá no próprio site da Autodesk, lá, assim que você abrir lá, você já vai ver a configuração mínima da máquina, né, os requisitos mínimos de hardware que você vai precisar para a instalação do programa, tá? Qualquer dúvida, vocês vão me procurar e perguntar sobre isso, tá bom? Mas já pode fazer um teste lá. Ok? Vocês estão me entendendo? Ok. Tá. Bom, agora, para a gente estar quase finalizando aqui o nosso encontro, e eu vou deixar depois uns minutinhos para a gente tirar a dúvida, se vocês tiverem, essas daí, gente, serão nossas próximas aulas síncronas. Essa aula número 3 aí, olha, ela já está lá disponível. Depois eu vou até checar direitinho se o link já foi liberado. Então, o que você vai fazer? Como eu falei muito pouco aqui com vocês sobre os instrumentos, então essa aula 3 aí é que vai complementar a minha fala, né? Então lá vai falar sobre o manuseio e cuidados técnicos com os instrumentos manuais. E a aula número 4 e número 5 vai ficar para a semana que vem. São aulas assíncronas. Aliás, eu até coloquei errado aí no slide, é assíncrona, tá? Próximas aulas assíncronas. Essas são aulas assíncronas, tá? Então, semana que vem a gente vai entrar na aula 4 e na aula 5. A aula 4 são fundamentos de geometria e a aula 5 são os fundamentos de desenho geométrico.
Então, na hora que chegar em fundamentos do desenho geométrico, a gente já vai desenvolver uma prática que a gente chama de construções geométricas. Nesse momento aqui, você já vai precisar dos instrumentos manuais para fazer os desenhos. Quem estava comigo em fevereiro e em março já teve uma pequena experiência, né, em relação às construções geométricas. E quem não esteve ainda vai ter agora essa oportunidade, né, de experimentar aí o uso desses instrumentos já a partir dessa aula 5. Então, eu acredito que mais tardar daqui a 2 semanas, vocês já vão estar recebendo aí o primeiro caderno de exercício prático para desenvolvimento dessas construções geométricas. Ok, gente? Alguma dúvida? Não, nenhuma. Eu estou aberto aí para vocês perguntarem para mim alguma coisa que vocês querem saber. Por exemplo, as aulas assíncronas nessa semana, você já sabe, né? Você vai assistir a aula 3, você já vai começar a fazer os trabalhos, não é isso? Pessoal, não deixa acumular não, tá? Não deixa acumular não. Professor, Oi. aqui, os trabalhos que você tinha passado antes, no caso, foi tudo cancelado? Então, porque o módulo de vocês, ele não fechou, entendeu? Então, eu até lancei a nota lá. Quem está falando aí é Raquel? Raquel. Ô, Raquel, eu tinha lançado a nota lá. Mas se você entrar lá agora, você vai ver que já não tem nota lá. Então, o que acontece? Você tem o trabalho guardado aí, não tem? Você guardou o Tenho. trabalho? Pois é. Então, o Tenho. que vocês... Manda para mim de novo o trabalho, que eu vou lançar a nota. Eu tenho aqui os registros da nota anterior, entendeu? Vai ser a mesma nota. Se você mandar Então, o mesmo trabalho, vai ser a mesma nota que você tirou. Eu vou lançar mas novamente. tinha uns trabalhos que você passou que você ainda não recebeu, que você pediu para fazer em casa. Não, faz o seguinte, faz só esse mesmo aí, o fichamento, não foi? Que eu lembro que eu pedi um outro, não foi? Isso. Aquele outro você deixa, porque já foi no período da pandemia e o Cefet pediu para, depois daquela data lá que houve a paralisação, eles pediram para não avaliar vocês mais, para não distribuir nota. Então ficou só o fichamento mesmo. Entendeu? Ok. Mas tudo que você estudou até agora, você não perde, não. Quer dizer, é conhecimento que você já tem, né? O que vai acontecer é que você vai enviar de novo o que você já fez. Agora, se você quiser pegar esse roteiro atual aí e dar uma revigorada no seu trabalho, falar assim, não, eu vou fazer um pouco diferente, porque agora eu tenho um roteiro aqui, o professor deixou um modelo aqui, né, de fichamento, vou melhorar aqui. Então, você fica à vontade. Se você quiser fazer outro, eu vou corrigir do mesmo jeito. Mas aí você manda o que você tem aí para mim de novo, tá bom? Ok, obrigada. Ok. Ô, gente, o envio é por e-mail, tá? O trabalho da timeline é o link, tá? Não manda a timeline, não imprime ela e manda para mim, não. Manda o link. Tá bom? Professor, onde que tá a descrição desses trabalhos? Você falou de blog, mas que blog é esse? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Você não conseguiu entrar pelo SIGA ainda, não? Não, no SIG eu tô, só que aqui não tem nenhum link de blog nem nada, não. Tem sim. Tá escrito lá assim, Aonde? ó, aulas assíncronas. Eu entrei aqui agora também, não tem nada não. Tá. Deixa eu mandar para vocês aqui então. Pera aí. Deixa eu pegar o link aqui. Só um minutinho, tá? Aqui meu computador está muito carregado, está meio lento. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Só um minuto, tá?
Estou pegando o endereço aqui. Tudo que tem aqui no Siga tá com data de fevereiro e março. Ah, é? Uhum. Não, mas tem a... Vê a última aula aí. Vê o último lançamento aí, por favor. Tá aqui, atividades na sala de desenho, 6 de março. Não, agora, em agosto. Não tem nada. A aula inaugural. Não tem. É A única isso. coisa que aparece é isso aqui. Deixa eu colocar para vocês aí o endereço, quer ver? Eu vou colocar no... Posso pôr no chat aí? Posso? Vou pôr no chat aqui, ó. Digitar no chat aqui, tá? Tô digitando aqui. Ó. Eu estou olhando aqui também, Edilson, através do e-mail que você mandou para a gente. Deixa eu ver aqui o dia. Do dia 20? Sim. Lá também consegue acessar o blog. Isso. No e-mail, não no Siga. Olha lá, gente. Olha o endereço aí. Viram aí? Aqui, ó, coloquei no chat. Portal Desenho Técnico eng.blogspot.com.br. Certo? O menu que você vai acessar lá, você vai, né, navegar lá direitinho, mas o menu é o menu aulas. Né? Menu aulas. Dentro do menu aulas, você vai encontrar tudo. Lá tem as aulas assíncronas, que você vai assistir, e tem os trabalhos, entendeu? Inclusive, os roteiros, tá tudo lá. Agora, essas aulas que eu estou dando aqui na plataforma Teams, eu estou gravando e estou publicando no Siga. Agora, lá no Siga, existe um botãozinho lá de clique aqui, que você chega no blog também, tá bom? Eu vou dar uma olhada lá, eu vou tentar melhorar isso para vocês, para que vocês tenham mais facilidade de acesso. Na sala de aula do Google também, nós podemos colocar material lá também, entendeu? Link, tudo que tiver. Eu vou tentar criar vários canais de comunicação para a gente melhorar esse acesso nosso, tá bom? Conseguiu aí, meu jovem? Aqui, eu disse, uma outra coisa é que se você Pode não falar. me enviou o convite para o Teams, não. Eu verifiquei aqui, você me enviou o convite só para o Google Turmas lá. Você é o? Éder. O Teams não enviei? Não, o Matheus acabou de olhar aí para mim, pouco tempo. Mas você não acessou? Eu acessei via o Turmas, só que mesmo assim eu não tenho permissão. Eu tô aqui na ligação, mas é como se eu tivesse só de convidado, eu não posso conversar no chat, nada, só te ouvir. Então, peraí, deixa eu ver se eu consigo habilitar você aqui de uma vez. Só um minuto. Deixa eu ver se eu consigo habilitar você. Equipes, né? Tem que ser equipe. Tem que entrar em equipe, gerenciar equipe. Adicionar membro. Deixa eu te falar um negócio. Fala seu e-mail para mim aí, por favor. Eder.cr 360? @gmail.com. Olha, eu adicionei você aqui, ó. Não sei se vai dar agora. Qualquer dúvida, depois você me fala, tá? Depois você faz um teste aí. Já apareceu que já apareceu. Ah, agora você tá feliz, né? Agora deu certo. Agora sim. Você se sentiu excluído por uns tempos? Ah, não, foi tranquilo. Só ouvindo o áudio já deu para pegar bastante coisa.
Essa aula vai ser gravada, igual eu falei, depois você pode assistir ela de novo. Você senta lá na poltrona, em vez de você assistir Netflix, você assiste a áudio desenho. Repete lá. É bom que fixa mais, né? Ô, gente, vamos encerrar então? Alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo. Aqui pelo Então, blog, olha, se acessar, tá dando pra ver direitinho tudo. pois é, qualquer dúvida a gente conversa lá no Class, né? Pode ser no Teams também. A gente tem vários canais de comunicação, pode ser por e-mail. Obrigado pela participação de vocês, tá? Um abraço. Fica com Valeu. Deus aí. E, ó, Tchau, tem boa noite, atividade com para Deus. fazer, hein? Olha os Beleza. trabalhinhos aí. Semana Falou. que vem tem mais. Pessoal. Falou, Tô boa na noite. correria. Boa Tchau para noite, com vocês. Deus. Pode sair que eu vou. Depois eu vou encerrar a aula.